Esses resultados desse trabalho de atração de empresas ajudou o prefeito na reeleição. Em 4 anos, com essa ação de trazer empresas, nós trouxemos novas perspectivas para o município. Você vai percebendo que um passo que você deu lá atrás de elaborar um plano de desenvolvimento econômico e colocá-lo em prática, começa a transformar o município. As cidades que começam a trazer empresas, ela aumenta a sua arrecadação. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, o podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento de arrecadação municipal. No episódio de hoje, nós vamos falar como a atração de empresas pode ajudar você, prefeito, a ser reeleito ou a você que é candidato a ser eleito como prefeito do seu município. Nós sabemos que o prefeito, o candidato, quando ele se candidata, para poder ser o prefeito, ser o gestor do município, ele tem a certeza, ele sabe, ele tem a consciência de que ele vai precisar ser um bom administrador para fazer a administração da cidade, ou seja, administrar a verba que a cidade tem, a receita que a cidade tem e distribuir da melhor forma possível para as políticas públicas importantes do município. Dessa forma, nós sabemos que o prefeito ele já sabe, e até por lei, que toda a receita que o município recebe, 25% é obrigatório a aplicação na educação. Então, o prefeito já fica pensando como ele vai poder fazer a melhor gestão desse valor, que é o valor mais alto das políticas, que é a educação que recebe. Depois, ele tem que separar um valor para a saúde, que normalmente é um mínimo ali de 15%. Mas sabemos também, conhecendo várias prefeituras, que a saúde acaba também necessitando de um percentual maior. Só nessas duas políticas, grande parte da receita já está ali reservada. Depois ele tem que pensar no social, tem que pensar na infraestrutura do município e, além disso, reservar mais de 50% para pagar os funcionários. Então, quando a gente começa a pensar nesses números, a gente fala, nossa, mas não tem muito o que o prefeito fazer, porque se ele tem que reservar dos 100% que ele recebe, mais de 50% para a folha dos servidores, mais 25% da educação, 15% da saúde, quase que vai tudo, e que sobra muito pouco para que ele possa investir. Temos o social, também, que é uma política importante, que precisa também ter uma reserva, e sobra muito pouco para que o prefeito possa fazer novos investimentos em propor infraestrutura para o município, aplicar parte para esporte e lazer, que são políticas importantes. Enfim, nós temos ouvido falar que, inclusive, acho que reflexo da pandemia, de toda a mudança que teve nesse cenário, que todos os municípios estão recebendo um valor de receita menor. Então, já temos percebido, eu que já atuo em vários municípios, que estou sempre conversando com prefeituras, que as prefeituras já estão sofrendo pela receita que diminuiu. Então, o que o prefeito ou um candidato a prefeito, ele pode agora, nesse período que já antecede as eleições do ano de 2024, acho que todo mundo sabe que em 2024 o Brasil todo terá aí a eleição para prefeitos e vereadores. E todo candidato, quando ele vai pedir o seu voto para a população, ele quer prometer algo que ele vai dizer que ele quer fazer de diferente para o seu município, porque ele está se propondo a fazer uma administração melhor, por isso que ele vai inclusive pedir o voto. E para isso, quando ele vai começar a pedir os votos, é importante que ele tenha o plano de governo. Aliás, é necessário, até para ele ser candidato, além de toda a parte burocrática que precisa ter, ele também precisa apresentar esse documento que é fundamental, o plano de governo. Para quem não conhece ou está ouvindo esse podcast pela primeira vez, o plano de governo é o que ele vai dizer, quais as ações que ele vai fazer, quais atitudes que ele vai tomar para a melhoria da educação, da saúde, do social, enfim, de todas essas políticas que nós citamos aqui. E cada um vai usar a sua criatividade, o seu estudo, o seu planejamento com a equipe de governo para poder fazer a elaboração do melhor plano de governo, aquele que vai competir
com os outros candidatos. O plano de governo dá uma diretriz. Pois bem, como a atração de empresas pode ajudar o prefeito que está a ser reeleito e um candidato, talvez incluir isso, né? Ele pode incluir isso para ajudá-lo na conquista aí da eleição. Nós sabemos também que quando se faz uma pesquisa para o eleitor, o que ele espera de um bom prefeito? E eu já acompanhei vários resultados de pesquisas por causa das prefeituras que eu atuo. A gente sabe que tem 3 políticas básicas importantes: educação, saúde e emprego. São as que aparecem mais como dor da população. Eu quero uma boa educação para os meus filhos, eu preciso de saúde e emprego. E o emprego em alguns municípios acabou até ficando em primeiro lugar, porque sabemos que estamos enfrentando um alto índice de desemprego. Então, dessa forma, o candidato que vai concorrer, seja a reeleição ou a primeira eleição, ele precisa pensar o que ele vai propor para resolver tais questões. E como que o prefeito resolve? Primeiro, fazendo uma boa gestão dos recursos, verificando o que eu posso otimizar para manter a qualidade, ou melhorar a qualidade, e ao mesmo tempo eu fazer tudo dentro do orçamento que eu tenho. Já é uma ótima diferenciação que o candidato pode oferecer. Mas, para ele poder aplicar em outras promessas, ele precisa de dinheiro, né? Porque, como nós falamos no início, já é quase tudo comprometido. Como que você pode conseguir aumentar uma arrecadação do município? A arrecadação do município, de onde vem? Vem dos impostos e tributos que nós pagamos como pessoas físicas. Então, vamos pensar, pessoa física, eu vou recolher o IPTU, eu vou pagar taxas de água, de esgoto, eu vou pagar, se eu comprar um imóvel, eu vou pagar a taxa de transferência desse imóvel. O empresário, ele paga todos os tributos municipais, impostos, né, municipais, estaduais e federais, que tudo isso junto tem uma parte que volta para o município, né? É dessa forma que se compõe uma receita municipal. E nós sabemos que tudo que é produzido do ICMS, por exemplo, do que uma empresa produz dentro do município, vai para um pacote do governo estadual e volta depois como um retorno para o município, que é pelo índice de participação. Então, de qualquer forma, as receitas do município estão atreladas aos impostos que, como cidadãos e como empresários, pagamos. Então, tem parte que está no governo federal, que fica para o governo federal, parte estadual, que depois pode vir para os municípios por meio de projetos ou programas, seja o governo federal ou seja o governo estadual pode abrir, e também por emendas parlamentares que os deputados podem solicitar para indicar para aquele município, para aquele estado. Então, o prefeito, ele fica dependendo dessas formas de receitas para o seu município. E como a atração de empresas pode te ajudar, então, nesse caso? Pode ajudar a aumentar a arrecadação que a empresa já traz para o município. Então, eu tenho defendido isso, e quando eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico de Salto, 2013 a 2017, então eu comecei a trabalhar sobre isso com a equipe do governo que eu estava, e sabendo da importância de trazer novas empresas. Eu tinha essa missão como secretária de ajudar a trazer novas empresas, porque Salto, àquela época, embora fosse e é uma cidade industrial, aquela época ela estava perdendo empresas para as cidades vizinhas, que tinham um pacote de incentivos maiores. Com isso, o alto índice de desemprego prevalecia no município. A população falava que a cidade era uma cidade dormitório, então o prefeito que convidou-me para ser a secretária de Desenvolvimento Econômico, então eu tinha essa meta de ajudar a trazer empresas. E foi quando eu fiz um planejamento de fazer esse trabalho, mas antes de tudo, eu precisava conhecer o que tinha a cidade. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu já tinha trabalhado com empresários, tanto que eu fui convidada porque o prefeito me conheceu no projeto que eu atuei do Sebrae com empresários, que teve um resultado exitoso, por isso ele acabou convidando-me para ser sua gestora. Então eu comecei a aplicar todas as ferramentas que eu tinha de administradora, de facilitadora de projetos dentro da gestão pública. Então eu falei para o prefeito, nós vamos conseguir fazer isso, mas nós precisamos ter esse olhar, que a cidade é um produto e cada empresário é um cliente, então nós temos que ouvir o cliente. Nada melhor do que você já ouvir o cliente que já é seu. No nosso caso, conhecer as empresas que já funcionavam no município.
E dessa forma, Salto, como já é uma cidade um pouco maior, tinha muitas empresas, a forma mais rápida de você se comunicar com esses empresários foi a forma que eu encontrei, foi realizar um grande encontro de empresários com o prefeito. E assim fizemos, convidamos todas as empresas, convidamos a Associação Comercial, que tem seus associados empresários, a Associação das Indústrias, convidamos todas as associações da cidade e realizamos um evento que tinha mais de 400 participantes, para que a gente pudesse apresentar essa nova proposta que nós tínhamos de pensar num plano de desenvolvimento econômico com foco na atração de empresas e fortalecimento das empresas locais. Isso foi o primeiro passo da minha metodologia criada hoje, que eu apliquei, vi que deu certo. E hoje, inclusive, eu faço em outros municípios também. Mas aquele evento nos permitiu essa aproximação, as empresas começaram a procurar-nos no gabinete, e daí a gente acabava descobrindo que eles tinham um plano de expansão, ou estavam com dificuldade de contratar mão de obra por falta de mão de obra capacitada naquilo que eles precisavam. Isso nos permitiu colher as informações. E hoje, dentro da minha metodologia de atração de empresas, eu chamo de inventário, de você mapear tudo que existe de desenvolvimento econômico no seu município. Começamos a fazer isso. Em 4 anos de gestão fizemos mais de 20 encontros, depois por segmento, indústria, comércio, turismo, agricultura, contador, de todo o tema que aparecia que era comum para várias empresas, a gente realizava um encontro. Então a prefeitura passou a se aproximar, por meio da minha secretaria, com os empresários. E com isso também nós fomos descobrindo, fazendo conversa com o setor imobiliário, onde estão as áreas que a gente pode trazer empresa. Salto tinha poucas áreas industriais. Começamos a fazer uma mudança, que foi preciso inclusive mudar o plano diretor para mudar o zoneamento e permitir que novas áreas pudessem receber empresas. E em 4 anos de gestão nós conseguimos, fora as micro e pequenas empresas, nós conseguimos trazer 53 novas empresas que juntas geraram mais de 6.500 empregos diretos, fora os indiretos, e que ajudou, com isso, a aumentar a receita de Salto, que em 2013 era um valor e atualmente está um valor bem maior devido aos resultados que são colhidos até hoje das sementes que nós plantamos lá em 2013 a 2016. Pois bem, depois que eu trabalhei nesse período e tivemos esses resultados exitosos, eu também fui convidada para trabalhar na Prefeitura de Capela do Alto. Muitos que já me seguem conhecem a história, mas eu sempre repito porque eu sei que aqui deve ter pessoas que estão me conhecendo e ouvindo a história pela primeira vez. Capela do Alto também é uma cidade da região metropolitana de Sorocaba, como é Salto, perto de Itu, que é a cidade que eu moro. Só que Capela do Alto, diferentemente de Salto, que tinha mais de 100 mil habitantes, tinha 19 quando o prefeito ganhou as eleições, que foram as eleições de 2016. E tinha uma renda, uma receita, à época, que acho que girava em torno de 50 milhões, o que não era o suficiente para o município, porque o município estava com serviços cortados, serviços importantes cortados, o servidor fazia muito tempo que não tinha um aumento ou atualização de seu salário, enfim. E o prefeito que foi eleito em 2016, Péricles Gonçalves, conhecido como Keck, no seu plano de governo, ele tinha colocado que ele queria fazer a melhor gestão de recursos, valorizar o servidor público e trazer novas oportunidades para os municípios. Dentro desse eixo de novas oportunidades, ele pensou, eu preciso trazer empresas para o município. Foi quando indicaram o meu nome para ele e eu tive a oportunidade de conhecê-lo no início da gestão dele, em janeiro de 2017, 18 de janeiro de 2017, quando ele me falou dessa sua dor, desse seu desejo de transformar Capela do Alto numa cidade melhor, mas para isso seria necessário ele ter uma arrecadação maior. E ele perguntou se era possível eu ajudá-lo. Eu falei que sim, me propus a fazer com ele um primeiro estudo que eu chamo de um plano de desenvolvimento econômico. O que seria esse plano? A gente fazer um trabalho de levantamento, como eu fiz em Salto, o que existe de empresas, quanto tempo as empresas estão locais, se a cidade tem lei de incentivo, como que está o plano diretor, se tem o zoneamento, qual é a vocação do município, porque você precisa conhecer a vocação, porque você acaba atraindo empresas do mesmo segmento para a cidade. Enfim, na primeira etapa eu fiz para ele esse estudo, conseguimos identificar oportunidades, como identificamos fraquezas, enfim, mas conseguimos encontrar uma área pública que era já uma parte industrial,
mapear áreas particulares, propor uma lei que desse ao executivo o poder para ele poder fazer esse pacote de incentivos, e para avisar que esse cenário de Capela estava mudando, também fizemos um encontro de lançamento do programa, elaboramos um vídeo para vender o município. E lá em Salto, em 2013, nós fizemos aquele encontro que tinha mais de 400 empresários, autoridades, enfim. Capela do Alto fizemos também com a participação de mais de 200 pessoas. E foi um divisor de águas. Começamos a divulgar Capela do Alto, que não era muito conhecida, como uma cidade que estava preparando o cenário para receber novas empresas. E para quem já conhece o resultado, os 4 primeiros anos de governo do prefeito, que foram de 2017 a 2020, nós conseguimos anunciar 32 novas empresas, que juntas gerariam mais de 1.000 novos empregos para o município. E foi no período que essas empresas começaram a vir, e bem no período da pandemia, que as atividades estavam fechando, mas as empresas que estavam construindo era uma atividade que poderia continuar aberta. Isso deu um movimento e uma esperança para o município. Enfim, esses resultados desse trabalho de atração de empresas e outras que a gente já estava anunciando e tudo mais, ajudou o prefeito na reeleição. Na primeira eleição, que foi em 2016, ele ganhou a eleição com 75 votos de diferença. Na segunda eleição, quando ele foi para a reeleição, que ocorreu em 2020, ele ganhou a eleição com 75,91% dos votos. Olha a diferença. E ele foi o terceiro prefeito mais votado da região metropolitana de Sorocaba. Porque em 4 anos, com essa ação de trazer empresas, nós trouxemos novas perspectivas para o município. A cidade ficou conhecida. O eleitor que já tinha apostado nele, da primeira vez, com certeza acabou incentivando os outros que não tinham e fez com que ele tivesse aí 75,91% dos votos. Então, a atração de empresas é uma forma que eu tenho comentado muito, que é de fazer com que o prefeito, além dele já pensar em fazer a boa gestão daquela receita que já existe, ele vai prospectar, ele vai fomentar novas oportunidades para o seu município. Para isso, ele precisa conhecer o que tem, conhecer o que já existe. Eu falo conhecer e descobrir a mina de ouro. E eu tenho ajudado atualmente várias prefeituras a fazer esse trabalho de elaboração de um plano de desenvolvimento econômico. E eu faço exatamente os mesmos passos que eu fiz nesses 2 municípios e que tiveram resultados exitosos. E é muito bacana que a gente começa já preenchendo um checklist do que tem, do que não tem, quantas empresas tem, e depois eu convido sempre o prefeito, o secretário, o responsável do desenvolvimento econômico a ir a campo. Vamos visitar? Vamos fazer uma seleção de 10 ou mais empresas para a gente visitar? E às vezes até o prefeito fala, mas eu visitei na época da campanha. Mas talvez aquela visita tenha tido um outro foco. O foco que eu falo de fazer nesse período que a gente está elaborando o plano de desenvolvimento econômico é exatamente com checklist, inclusive um roteiro. Olha, eu sou prefeito da cidade, estou vindo aqui para conhecer a sua empresa. Quanto tempo você está aqui? Nós queremos agora fazer um plano de atração de empresas, mas antes queremos conhecer as empresas que já acreditaram na nossa cidade. Então, a empresa fica feliz, conta a história. Olha, eu vim de lá de tal cidade, montei faz tantos anos, Daí você vai perguntar, quantos funcionários você tem? Daí você vai descobrir que já é uma empresa que está no seu município, por menor que ela seja, ela gera emprego, gera arrecadação. Você pode até perguntar, atualmente, qual que é o faturamento anual da empresa? Você tem intenção de ampliar? Porque só ali você já descobre minas de ouro. O que é minas de ouro? Minas de ouro, às vezes a empresa está querendo gerar emprego e lá no teu plano de governo você colocou. Essa empresa que quer gerar emprego está com dificuldade de encontrar mão de obra capacitada. Você pode anotar o tipo de mão de obra e depois buscar parceiros para capacitar essa mão de obra. Então são as minas de ouro que você vai descobrindo. Ela pode pensar e falar assim, nossa, eu preciso ampliar, mas eu estou nesse prédio alugado, eu não tenho por onde crescer. Você pode juntar o setor imobiliário e ajudar essa empresa a achar um novo espaço alugado. Ou de repente você descobriu uma área que já era da prefeitura, você pode transformar num distrito industrial público e poder conceder, doar ou vender uma área para essa empresa. Tem legislação que permite isso e no meu
meu curso, inclusive, nós vamos tratar sobre esse tema. Então, você começa a sair do gabinete e ir a campo para descobrir tudo que você tem do potencial da sua cidade, e com as informações você consegue traçar um planejamento. Olha, eu tenho áreas ou da prefeitura, ou áreas particulares, o setor imobiliário falou que aquele dono de área quer vender, começar a incentivar. Vamos ver, nós não temos lei de incentivos, então vamos criar uma lei? Como que nós vamos criar uma lei? O primeiro passo é olhar o que já é praticado na região. Na sua cidade vizinha, na sua cidade a 100 quilômetros, perto da minha cidade não tem, as cidades também são igual a minha, não tem empresa. Procure uma cidade maior, visita o site da Câmara, vê a lei de incentivo, liga na prefeitura, pede, e você vai falar, nossa, minha cidade não tem, eu posso aplicar esse modelo de lei para ficar no mesmo patamar daquela cidade e começar a atrair empresas. Legal, você tem que fazer todo esse trabalho para você conhecer, eu digo, o inventário que você tem de desenvolvimento econômico. Da mesma forma que você, quando ganha eleição, vai saber o que já tem de educação, o que tem de saúde, para você fazer a melhor gestão, aqui para que você possa atrair empresas, precisa também conhecer tudo que tem. Da educação já tem pronto, da saúde já tem pronto, do social já tem pronto, normalmente do esporte está pronto, da cultura está pronto. Mas cidades menores às vezes não têm esse olhar para o desenvolvimento econômico e às vezes não tem nenhuma informação desse tipo pronta. Então, o que eu faço é ensinar novos gestores a construir esse inventário, a ter essas informações, para que juntos possamos, né, seja com a minha mentoria ou ele, depois que, inclusive, aprender. Esse podcast é um conteúdo que eu já estou dando dicas de como que faz, para que você possa falar, nossa, eu tenho áreas que eu posso fazer industrial, eu tenho áreas que eu posso incentivar a iniciativa privada, criar um loteamento, e nós vamos ajudar a vender a cidade, porque vender assim, divulgar a cidade, para que empresas venham aqui no município. Nós vamos dizer que eu, como prefeito ou secretária de Desenvolvimento Econômico, nós vamos criar uma forma de atender a empresa dentro aqui do gabinete, para ouvir, dar aquela atenção especial, ajudar a encaminhar internamente os processos, para que esses processos sejam rápidos e a empresa possa imediatamente começar a operar. Enfim, como a atração de empresas pode ajudar a você a ser eleito ou reeleito? É você propor, em primeiro lugar, que você vai atrair empresas para gerar emprego, que hoje deve ser uma grande dor do seu município. E gerando emprego, de fato acontece, se você traz uma empresa nova, começa a mudar todo o cenário da sua cidade. Vamos pensar que você vai conseguir trazer uma empresa pequena. Você não tem ainda um cenário, mas tem condições de receber pequenas empresas. 10 empregos ela vai gerar. Vamos pensar que a média salarial dessa empresa seja R$2.000. Se você tiver 10 empregos, serão 20 mil reais que serão injetados por mês no seu município. Então pensa, só nessa que vai gerar 10. Se ela vai gerar isso, 20 mil no mês, no ano ela vai gerar 240 mil. Vamos pensar só nessa empresa de emprego, porque se tem a pessoa trabalhando, praticamente esse dinheiro, esse salário que ele vai receber, ele acaba gastando no município. E onde esses 10 funcionários gastarão esse dinheiro que ele vai receber no ano, que juntos, vamos pensar no valor de 240 mil. Ele vai acabar gastando no próprio comércio local. Ele vai comprar mais alimento ou comprar alimento, porque às vezes a pessoa está tão desempregada, está passando necessidade, daí alguém da família começa a trabalhar, ele já começa a alimentar melhor, então aquele mercado vai aumentar o faturamento dele. De repente, esses 10 vão comprar naquele mercado, o dono do mercado vai falar, nossa, tá melhorando, vou precisar contratar mais 2 pessoas, são mais 2 pessoas trabalhando. Esses funcionários também, eles vão gastar um pouco do dinheiro lá no açougue, na farmácia, no cabeleireiro, vai comprar, de repente, um material para reformar a casa. Vocês percebem que essa simples ação de você gerar 10 empregos começa a melhorar ali todo o comércio, as indústrias, o comércio, e começa a gerar novas oportunidades? É assim que a atração vai gerar. E essas empresas, elas estão, se compra no mercado, tem ali a nota fiscal, você vai comprar em outra, também tem. Parte disso volta para a prefeitura com uma arrecadação, vocês percebem? Essa pessoa que está desempregada, por exemplo, pode ser que ela não está conseguindo pagar o IPTU, depois com o tempo que ela começa, ela já vai acertando logo tudo que ela precisa acertar, e o dinheiro volta para o município, ele começa a crescer no município e gerar novas oportunidades. Nós falamos de 10 empregos. Pensa que em Capela do Alto, nos 4 anos, a gente conseguiu ter
ter de planejamento 1.000 novas vagas propostas de empregos diretos. Então, pensa quanto que isso impactou no município e pode impactar no seu. E daí é importante que você, candidato à reeleição, se você não tinha essa ação no seu município, de repente é uma coisa nova que você pode propor. Você já pode começar agora, fazendo as dicas que eu falei. Vai começar visitando as empresas locais para saber se ela tem interesse de ampliar. Fala que você está construindo o teu plano de governo, se precisa de informações, o que ela precisa. Ali você já colhe várias informações. Você que é candidato, você precisa saber também quantas empresas tem no seu município, pedir para a tua equipe de campanha descobrir. Enfim, precisa ter esses dados e depois olhar para o seu município e falar: eu posso propor uma ação para incentivar a abertura de novas empresas no meu município, novos investimentos. E é legal isso, porque nas cidades que eu trabalhei, que eu ajudei, então em Salto, nós fizemos aí esse trabalho que resultou em mais de 50 empresas. Hoje a gente vê que a cidade cresceu porque novos loteamentos, novas casas, novos condomínios foram abertos, o novo centro da cidade foi aberto, marcas importantes de supermercado, de fast food chegaram no município e a cidade cresceu mais ordenadamente, inclusive. Em Capela do Alto, uma cidade pequena, também nós percebemos hoje que novas casas, novos investimentos surgiram, pessoas buscando o município para investir também, que antigamente sobrava casa, hoje está faltando casa para alugar. Então tem investidor que está comprando terreno para fazer casa para alugar. Já tem redes hoteleiras chegaram a procurar ambas as cidades para montar suas redes de hotéis, novos restaurantes. Começa a fomentar. E é tão importante porque você vai percebendo que um passo que você deu lá atrás, um candidato a prefeito, de elaborar um plano de desenvolvimento econômico e colocá-lo em prática, começa a transformar o município. Então, as cidades que começam a trazer empresas, ela aumenta a sua arrecadação. Então, é por isso que hoje eu trouxe esse tema: como a atração de empresas pode te ajudar a ser eleito ou reeleito. Percebe o quanto que isso pode te ajudar a ser eleito e ser reeleito? Porque você vai propor numa ação vários resultados. Eu vou trazer empresa, eu acabo gerando emprego, eu gero incentivo de contratação de comércio e serviços do município, que acaba gerando emprego também. Então, uma empresa, se ela vai para o município, se ela compra a área, ela vai comprar a área de alguém da cidade, o dinheiro, parte de imposto fica para a cidade. Às vezes a pessoa que vendeu aquela área vai acabar investindo na cidade, reformando casa, fazendo novo investimento. Essa empresa, se ela for menor, vamos considerar uma empresa pequena, ela vai construir um galpão, ela vai precisar contratar um arquiteto e um engenheiro para fazer o projeto, depois ela vai precisar contratar um arquiteto e um engenheiro para fazer licença de bombeiro, que precisa, ela vai precisar comprar material de construção, você pode já incentivá-la a comprar no seu município. Enfim, uma empresa, ela vai conseguir gerar vários resultados. Eu costumo dizer que é igual quando a gente joga uma pedrinha num lago ou num rio. Você joga, não sei se você já tiver essa oportunidade, como eu vim de sítio, né? Nasci em sítio e tenho muito contato. A gente, quando criança, gostava de jogar essa pedrinha no rio. Você joga, você percebe que ela vai fazendo uma argola de água assim, e quando você vê, ela fez uma argola enorme ali no rio, naquele lago. A atração de empresas é como se fosse essa pedrinha. Eu me esforço, dou apoio, incentivo e recebo no gabinete, falo para minha equipe olhar logo o processo, instruir da melhor forma possível essa empresa para que ela obtenha as licenças, começa a fabricar, o fornecedor começa a vir na sua cidade e conhecer. Às vezes o fornecedor fala: nossa, meu cliente está aqui, quem sabe eu também monte a minha empresa, e uma empresa começa a indicar para outra. Quando você vê, começa a ter várias empresas e o cenário da sua cidade começa a mudar. Como a atração de empresas pode te ajudar na eleição, você ser eleito ou reeleito. E se você está gostando desse conteúdo, continue nos seguindo aqui no podcast. Tem vários assuntos, vários temas, vários conteúdos que poderão te ajudar nessa missão. Pense nisso.